Reverendíssimo Padre Cardoso, pároco da paróquia de São Sebastião, queridos irmãos e irmãs, devotos e devotas de São João Batista, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos vivendo esta quinta noite da nossa novena, deste tempo da graça, onde todos os dias nos reunimos nesta praça, nesta igreja, para celebrar a Santa Missa. O tempo do festejo de uma comunidade marca a nossa vida, marca também a nossa comunidade. É dia de oração, é tempo para buscarmos o Senhor. E em cada festejo, a paróquia tem esta graça de escutar a palavra de Deus, mas também de se alimentar da Santíssima Eucaristia. E celebrando esta quinta noite da nossa novena, nós temos a graça, a alegria de celebrar a solenidade do corpo e sangue de Cristo. A Eucaristia, amados irmãos e irmãs, é a presença real de Jesus no meio de nós. Portanto, esta solenidade de Corpus Christi é uma manifestação pública da nossa fé em torno da Eucaristia, o grande tesouro da nossa igreja. Escutamos a liturgia da palavra na segunda leitura da missa de hoje, que é tirada da carta de São Paulo aos Coríntios. Nós encontramos aqui as palavras, podemos dizer, mais singelas que temos na Sagrada Escritura. E essas palavras nós escutamos também em cada missa, no momento da consagração. E nessa segunda leitura nos diz Paulo que aquilo que ele recebeu do Senhor na noite em que Jesus foi entregue, ele diz que Jesus tomou o pão, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Cada vez que nós escutamos essas palavras, principalmente na consagração da Santa Missa, o nosso coração deve se encher de alegria, porque Jesus escolheu ficar no meio de nós, nas espécies do pão e do vinho, que consagrado já não é mais pão e nem vinho, mas é o corpo do Senhor, é a presença de Jesus, é um sacramento de cura, e nós nos alimentamos da Eucaristia. Por isso que neste dia, celebrando Corpus Christi, todos nós, participando da Santa Missa, devemos também, irmãos e irmãs, manifestar com a nossa vida, com o nosso testemunho, o desejo de ser Eucaristia para o mundo.
Eis um grande apelo desta solenidade: devemos ser Eucaristia para o mundo. Mas celebramos também, irmãos e irmãs, neste tempo, a novena de São João Batista. E aqui estamos na quinta noite. O que nesta noite o Senhor quer nos falar a respeito deste grande santo, do nosso padroeiro, dos seus ensinamentos, do seu modo de viver? Mas também estamos vivendo um tempo importante na vida da igreja, que é celebrando o jubileu, celebrando também o jubileu da nossa paróquia, da nossa igreja, que celebra 150 anos de vida, de história, de missão. E todas as vezes que nós entramos nesta igreja, nós devemos também pensar quantas pessoas, quantas almas salvas, pois a missão da igreja, em primeiro lugar, é conduzir almas para Jesus, é conduzir almas para o céu. E quantas pessoas que têm encontrado o Senhor, que têm refeito a sua vida nesta comunidade, aprendendo com o testemunho de São João Batista. E o testemunho de São João Batista não é um testemunho light, não. Como muitas vezes nós queremos a religião hoje, a fé ao nosso modo. E São João Batista, ele pregando a palavra, ele trazia em primeiro lugar a necessidade de conversão, necessidade de mudança de vida. É um apelo em vista do reino do céu. E por isso que São João Batista, ele anunciou a palavra, ele anunciou Jesus, ele batizou. Mas João Batista também, ele fez fortes denúncias, principalmente para com aqueles que levavam uma vida como se Deus não existisse. E o apelo por conversão de São João Batista, meus irmãos e irmãs, continua atual. Todos nós temos necessidade de Deus, todos nós precisamos estar mais perto de Deus, todos nós precisamos ouvir a voz de Deus. E um grande perigo que nós encontramos no tempo em que nós vivemos é justamente deixar de ouvir a voz do Senhor, deixar de ser conduzido pela palavra de Deus para ser conduzido pela palavra do mundo. A palavra de Deus é sempre uma palavra de salvação. E João Batista, quando ele anunciava com a sua vida, pois era um homem de testemunho, ele anunciava o que vivia, ele falava das necessidades que nós temos de Deus. Todos nós, a nossa alma tem necessidade de Deus, a nossa alma, ela tem sede de Deus. Nós, irmãos e irmãs, sem Deus, nós não somos nada, mas Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. E por isso que este tempo de novena, celebrando 150 anos de matriz, todos nós devemos fazer uma autorreflexão. O tempo que eu participo desta comunidade, desta igreja, quantos festejos de São João Batista eu já participei, eu já vivenciei, o que mudou de concreto na minha vida? E o apelo de João Batista, ele continua para os nossos tempos. E nós, irmãos e irmãs, somos chamados, a partir do testemunho da vida de São João Batista, a fazer uma experiência cada vez mais profunda com o amor de Deus. E foi justamente
essa experiência que João Batista fez, por isso ele é exemplo para todos nós, é testemunho vivo para todos nós, é um testemunho atual, de oração, de simplicidade, mas sobretudo João Batista é um testemunho vivo de humildade. Ele tinha muitos discípulos, João Batista tinha muitos discípulos. Muitas vezes João Batista foi confundido com Jesus. Pensava que João Batista era Jesus, e ele nunca usou disso. João Batista sempre dizia: eu sou apenas uma voz, mas uma voz que clama no deserto, uma voz que clama por conversão, por mudança de vida, uma voz que clama por justiça, uma voz que clama por honestidade, e é uma voz que grita, e essa voz grita, meu irmão, minha irmã, porque precisa ser ouvida, porque precisa ser escutada. E João Batista diz muito mais, com uma humildade sem igual: eu não sou o Messias, eu não sou Jesus, mas eu sou apenas uma seta que indica para a luz que é o Cristo, que é o Senhor. E João Batista, meu irmão, minha irmã, ele totalmente diferente do nosso tempo de hoje, queremos fazer tudo para ser visto, o nosso tempo que clama por bajulação, por status. João Batista simplesmente diz: eu sou apenas uma voz, eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. E João Batista, o encontro impressionante de João Batista com Jesus, primeiro encontro, quando Maria visita, Maria aguardando o nascimento de Jesus, visita a prima Isabel, quando descobre que naquela visita, que para Deus nada é impossível, João Batista já é santificado, ainda no ventre de Isabel, ali com a presença de Maria, com a presença de Jesus. Mas depois de adulto, quando João Batista se encontra com Jesus, quando ele avista Jesus, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que nós precisamos estar perto de Deus, porque longe de Deus, a nossa vida, meu irmão, minha irmã, ela vira uma desordem. Por isso que João Batista clama sempre por conversão, por mudança de vida. Peçamos, portanto, irmãos e irmãs, que celebrando este tempo favorável, possamos nos aproximar de Deus, da graça, e trilhar este caminho de conversão, buscando estar sempre na graça, e estar na graça é estar com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.